Protetor 3. Capítulo final. Direção: Antoine Fuqua. Roteiro: Richard Wenck. Elenco principal: Denzel Washington, Dakota Fanning, e David Teyman. Título original: The Equalizer 3. O Protetor, capítulo final. É o terceiro e último filme da franquia O Protetor. Bom, para quem me conhece de outros canais que eu trabalho e faço análise também em outros canais, sabe que faz um tempo, né, desde que eu fiz a última análise em outro canal. Acho que por volta de uns 2 meses a 3 meses, para ser exato, por aí. E não é por falta, né, de review ou análise. Então, em cada canal eu trago uma análise diferente, né? E assim como você, né, que também gosta de conhecer novos filmes. Então, nesse caso, vamos fazer novamente nesse canal novo, né, que eu comecei a trabalhar a partir de agora. Alguém é injustiçado? O seu passado brutal. Para realizar a justiça vigilante. O meu nome é Wilk Souza. Eu sou analista e crítico de filmes do cinema. E hoje vamos fazer uma análise completa desse filme O Protetor 3. Capítulo final. E antes da gente começar esse vídeo, eu quero te convidar a se inscrever no canal e deixar o seu like. Estamos na meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal. Estamos contando com toda a sua força e apoio para a gente conseguir alcançar essa meta. Então, basicamente é isso que eu queria falar. E vamos começar, né, a nossa análise de hoje, a partir de agora. E você está assistindo ao canal Felipe Filmes 2.0.
Então temos uma série, né, de filmes modernos que eu adoro, né? E a maioria deles, né, vamos dizer que os melhores são os filmes, né, da franquia The Equalizer, que é a franquia O Protetor. Todos eles são estrelados por outros também e eu vou fazer como os filmes que são eles Dia de Treinamento e também Homem em Chamas. E também temos também Chamas da Vingança. Bom, para quem me conhece de outros canais que eu trabalho e faço análise também em outros canais, sabe que faz um tempo, né, desde que eu fiz a última análise em outro canal. Acho que por volta de uns 2 meses a 3 meses, para ser exato, por aí. E não é por falta, né, de review ou análise. Então, em cada canal eu trago uma análise diferente, né? E assim como você, né, que também gosta de conhecer novos filmes. Então, nesse caso, vamos fazer novamente nesse canal novo que eu comecei a trabalhar a partir de agora. Então, basicamente, eu poderia explicar e dizer, né, que meus amigos, né, e eu falando com os meus sócios, né, os donos dos canais que têm parceria comigo, né, eu trabalho para eles, todos os adultos, né, e somos o suficiente para ver, analisar e assistir ao filme. Então, basicamente, se você quer saber essa análise de hoje, então vamos começar, né? Bom, basicamente, os pontos de partida já foi dividido e também análise, que é nós estamos fazendo uma análise de reviews e opiniões pessoais minhas, beleza? E lembrando, eu assisti para mim poder trazer esse novo roteiro, beleza? Então temos uma série, né, de filmes modernos que eu adoro, né? E a maioria deles, né, vamos dizer que os melhores são os filmes, né, da franquia The Equalizer, que é a franquia O Protetor. Todos eles são estrelados por outros também e eu vou fazer como os filmes que são eles Dia de Treinamento e também Homem em Chamas. E também temos também Chamas da Vingança. São esses 3 filmes que eu mais me recordo até o momento. Então os filmes são baseados, né, da franquia. Esses filmes são baseados na série
e acompanham o personagem Robert McCall, que é o Denzel Washington. Esse personagem é um fuzileiro naval americano que está aposentado e acompanha uma ex-agente da DIA, que é uma agência de inteligência de defesa que fica localizado na cidade de Boston, em Massachusetts. E enquanto ele, tenta mais violentamente, e corrige as injustiças do nosso mundo. O primeiro filme, que foi lançado no ano de 2014, que é O Protetor 1, é um filme de ação absolutamente excepcional. Mas esse primeiro filme, ele difere ali um pouco o seu formato do padrão. Então, os filmes de ação tradicionais, eles mostram brutamontes, musculosos e mulheres duronas correndo por aí, como de costume, a gente vê isso em vários todo dia. Espancando também ondas intermináveis de bandidos, e soltando várias frases de efeito com quem discute mentalmente. O Protetor, por outro lado, se diferenciava disso, oferecendo uma história tranquila sobre um homem aposentado tentando encontrar paz neste mundo. Ele é um homem aposentado que, por acaso, sabia como matar uma sala cheia de gente da maneira mais brutal possível em menos de 30 segundos. Então tudo e qualquer coisa serve como arma para Robert McCall. Garrafas, saca-rolhas, pistolas de prego, tudo e a tensão culmina em um confronto final épico do filme. O segundo filme, eu não me recordo bastante agora, vamos se dizer assim, porque eu também não injetei outras coisas com o roteiro falando do segundo filme. E digamos que já faz um tempo que eu vi, mas eu vou fazer uma análise e trazer aqui para vocês, beleza? Mas lembro de ter pensado, que basicamente não era tão bom quanto o primeiro filme, mas também não é uma exceção, porque ele também é um filme bom. E embora a expectativa fosse muito alta, O Protetor 2 ainda era um ótimo filme, considerando tudo. Então, onde isso nos deixa basicamente com esse teste, E será que O Protetor 3 é o tradicional terceiro ato difícil de Hollywood? Bem, digamos que é praticamente tudo o que eu esperava. O filme O Protetor 3 começa na Sicília, na Itália.
e na verdade se passa quase inteiramente na Itália, com algumas cenas e algumas sequências finais dos Estados Unidos. E acompanhamos um homem, o capanga Lorenzo Vitali. Ele é o personagem de Bruno Bilotta. Esse ator fez dois filmes que eu me lembro agora aqui de cabeça. Ele fez o filme que se chama Roma e também ele fez o filme que se chama Homem-Aranha Longe de Casa. E o seu filho pequeno, né, dirigindo ali o seu Land Rover Defender por belas paisagens italianas, até chegarem em casa, que, a julgar pelos corpos e pela carnificina espalhados, parece ter sido saqueada. A câmera, ela segue Lorenzo e um guarda-costas aterrorizado pela casa, e que se transformou em uma zona de guerra. E para quem conhece, né, a fórmula dos filmes do Protetor, né, para quem já assistiu algum da franquia, fica claro, né, que o homem que nos foi apresentado nesse terceiro filme não presta, né? E logo então, quando a câmera mostra Robert McCall sendo mantido sob a mira de uma arma na adega, isso também fica evidente o que está prestes a acontecer. Então temos um filme fiel ao seu estilo. Nosso, né, agora confirmado vilão, Lorenzo, ele tem a opção de fazer a coisa mais certa ou enfrentar as consequências. E naturalmente a indecisão toma conta, e um instante depois o Robert McCall se reergue, cumprindo a sua promessa e eliminando sem esforço pelo menos 3 homens armados. E apesar dele estar sentado em uma cadeira sob a mira de uma arma momentos antes. E sim, as cenas de ação nos filmes do Protetor não são longas batalhas com armas e munições aparentemente infinitas. Elas são muito concisas e terminam num instante, deixando você quase em êxtase com o que acabou, né, de acontecer. Isso também dá uma sensação de realismo. E quando eu treinava Taekwondo em sparring, tentava fazer, né, movimentos curtos e rápidos que teoricamente pudessem pegar alguém desprevenido. Mas eu não posso dizer que eu era bom. Mas a intenção estava lá, né?
Então, de qualquer forma, foi bom ver o filme novamente, né? A ação. Nos primeiros 10 minutos de O Protetor 3. Então, a essa altura, todos nós já conhecemos os processos de pensamento de McCall. E quem não assistiu a esses 3 filmes, nem o primeiro nem o segundo, e estamos analisando aqui o terceiro filme, relaxa que eu vou trazer esses 2 outros filmes para a gente analisar e conhecer aqui no canal. Se inscreve aí. E ele também tem consciência e fica claro que quando o Robert McCall decide fazer algo, ele vai até o fim. Então, muitas das críticas aos filmes de Hollywood atualmente decorrem, né, do aparente enfraquecido de nossos heróis clássicos, e permitindo que novos protagonistas, muitas vezes irritantes, assumam o protagonismo. E em certo momento, o Protetor 3 parece seguir essa linha, mas logo o filme recua. A maioria dos filmes parece criar uma cena em que o personagem principal se transforma em um bêbado ou deprimido fora de cena. E no filme, McCall, ele acaba sendo atingido por um fragmento de um disparo bem na nossa frente pelo filho que foi deixado no carro do lado de fora. O que leva à próxima parte da trama do filme. Então alguém poderia olhar para isso, né, e pensar: como um ex-fuzileiro naval pode ser enganado por um garoto? Mas é importante lembrar, né, que esses filmes retratam muito bem a consciência de Robert McCall. Então a cena parece, pelo menos em certa medida, bastante realista. E após sangrar até a morte em uma estrada costeira em algum lugar do continente, Robert McCall, ele acorda em uma casa de estilo italiano tradicional e pertencente ao médico da cidade, que se chama Enzo Arizio, e ele é interpretado por Remo Gironi, o mesmo ator que atuou em Killing Eve e também Le Mans 66. E depois de ser resgatado pelo carabineiro da cidade, interpretado por Eugênio Mastrandea, a vila em questão é a cidade fictícia de Alto Monte, cujas filmagens ocorrem ao longo da costa amalfitana, lá na Itália.
E a cidade parece agradável, mas por algum motivo o filme parece ter usado, um filtro estranho em muitas cenas. E deixando as cores um pouco desbotadas. Então qualquer pessoa que já tenha visitado essa parte do mundo concordará que é um dos lugares mais bonitos do planeta. Então não faço ideia, porque de terem tirado as cores de algumas partes. Talvez seja, para fazer uma iluminação no filme ou algo do tipo. Não sei explicar, porque quem está na direção, são eles, Então, o que nós podemos dizer, Nós só podemos analisar o trabalho feito. E também temos uma série de cenas que mostra Robert McCall se recuperando, e se adaptando à doce vida. E o filme não dá a impressão de estagnar nesse ponto, pois começamos a ver os membros locais da Camorra, que é uma organização criminosa originária de Anápolis. E no século XVII, semelhante ali à máfia, importunando amadores e pequenos comércios para expulsá-los e estabelecer operações comerciais, com o filme apenas insinuando que sempre, que o sempre cara de que fica observando, o observador McCall também percebeu isso. Então, basicamente, devo mencionar aqui que há uma trama secundária envolvendo alguns agentes da CIA, incluindo a agente Emma Collins, que é a personagem de Dakota Fanning do elenco. Ela atuou em 2 filmes, a saga Crepúsculo e também Caroline. Ela recebe uma denúncia anônima de McCall sobre o estoque de entorpecentes de Lorenzo Vitale, do qual a CIA não tinha conhecimento, e percebe que Robert McCall, até que se encontrarem em Altomonte. É difícil dizer o que eles fazem durante a maior parte do filme, além de dirigir em alta velocidade ou fazer ligações secretas com determinação. Collins quase é morta por uma bomba e foi adaptada em seu carro em um determinado momento do filme. E depois de tentar intimidar o chefe de polícia de Nápoles, que trabalha para a Camorra. Em seguida temos o irmão mais velho de Marco, Vincente 40, interpretado por Andrea Scarduzio, que fez o filme Medici e também Missão Impossível Acerto de Contas, parte 1. Então está basicamente determinado a descobrir quem matou o seu irmão, chegando ao ponto de ameaçar matar Bonucci
na frente de todos, em Altamonte, antes que McCall intervenha. E não há confrontos armados, porém, já que os moradores começam a transmitir os eventos ao vivo nas redes sociais, forçando a Camorra a recuar antes da chegada da polícia, presumivelmente não corrupta. Já o confronto final acontece na casa de Vincent mais tarde naquela noite. E Robert McCall se infiltra e executa os guardas-costas de forma brutal e também fantástica. Acontece uma pequena luta entre Robert McCall e Vincent e se segue, mas Vincent não tem treinamento em combate. Então termina decepcionativamente. Bom, para quem me conhece de outros canais que eu trabalho e faço análise também em outros canais, sabe que faz um tempo, né? Desde que eu fiz a última análise em outro canal. Acho que por volta de uns 2 meses a 3 meses, para ser exato, por aí. E não é por falta, né, de review ou análise. Então, em cada canal eu trago uma análise diferente, né? E assim como você, né, que também gosta de conhecer novos filmes. Então, nesse caso, né, vamos fazer novamente nesse canal novo, né, que eu comecei a trabalhar a partir de agora. Então, basicamente, eu poderia explicar e dizer, né, que meus amigos, né, e eu falando com os meus sócios, né, os donos dos canais que tem parceria comigo, né, eu trabalho para eles, todos os adultos, né, e somos o suficiente para ver, analisar e assistir algo filme. Então, basicamente, se você quer saber essa análise de hoje, então vamos começar. Bom, basicamente, a partir do ponto de partida, já todos que vários outros filmes e também análises, que nós estamos fazendo uma análise de reviews e opiniões pessoais minhas, beleza? E lembrando, eu assisti para mim poder trazer esse novo roteiro, beleza? Então temos uma série, né, de filmes modernos que eu adoro, né? E a maioria deles, né, vamos dizer que os melhores são os filmes, né, da franquia The Equalizer, que é a franquia O Protetor. Todos eles são estrelados por comandos armados. E apesar dele estar sentado em uma cadeira sob a mira de uma arma momentos antes. E sim, as cenas de ação nos filmes do Protetor
não são longas batalhas, com armas e munições aparentemente infinitas. Elas são muito concisas e terminam num instante, deixando você quase em êxtase com o que acabou, de acontecer. Isso também dá uma sensação de realismo. E quando eu treinava Taekwondo em sparring, tentava fazer, movimentos curtos e rápidos que teoricamente pudessem pegar alguém desprevenido. Mas eu não posso dizer que eu era bom. Mas a intenção estava lá, Então, de qualquer forma, foi bom ver o filme novamente, A ação. Nos primeiros 10 minutos de O Protetor 3. Então, a essa altura, todos nós já conhecemos os processos de pensamento de McCall. E quem não assistiu a esses 3 filmes, nem o primeiro nem o segundo, e estamos analisando aqui o terceiro filme, relaxa que eu vou trazer esses 2 outros filmes para a gente analisar e conhecer aqui no canal. Se inscreve aí. E ele também tem consciência e fica claro que quando o Robert McCall decide fazer algo, ele vai até o fim. Então, muitas das críticas aos filmes de Hollywood atualmente decorrem, do aparente enfraquecido de nossos heróis clássicos e permitindo que novos protagonistas, muitas vezes irritantes, assumam o protagonismo. E em certo momento, o Protetor 3 parece seguir essa linha, mas logo o filme recua. A maioria dos filmes parece criar uma cena em que o personagem principal se transforma em um bêbado ou deprimido fora de cena. E no filme, McCall, ele acaba sendo atingido por um fragmento de um disparo bem na nossa frente pelo filho que foi deixado no carro do lado de fora. O que leva à próxima parte da trama do filme. Então alguém poderia olhar para isso, e pensar: como um ex-fuzileiro naval pode ser enganado por um garoto? Mas é importante lembrar, que esses filmes retratam muito bem a consciência de Robert McCall. Então a cena parece, pelo menos em certa medida, bastante realista. E após sangrar até a morte em uma estrada costeira em algum lugar do continente, ela recebe uma denúncia anônima de McCall sobre o estoque de entorpecentes de Lorenzo Vitali.
do qual a CIA não tinha conhecimento, e percebe que Robert McCall, até que se encontrarem em Altamont. É difícil dizer o que eles fazem durante a maior parte do filme, além de dirigir em alta velocidade ou fazer ligações secretas com determinação. Collins quase é morta por uma bomba e foi adaptada em seu carro em um determinado momento do filme. E depois de tentar intimidar o chefe de polícia de Nápoles, que trabalha para Camorra. Em seguida temos o irmão mais velho de Marco, Vincente 40, interpretado por Andrea Scarduzzo, que fez o filme Medici e também Missão Impossível Acerto de Contas, parte 1. Então esta está basicamente determinado a descobrir quem matou o seu irmão, chegando ao ponto de ameaçar matar Bonucci na frente de todos, em Altamont, antes que McCall intervenha. E não há confrontos armados, porém, já que os moradores começam a transmitir os eventos ao vivo nas redes sociais, forçando a Camorra a recuar antes da chegada da polícia, presumivelmente não corrupta. Já o confronto final acontece na casa de Vincente mais tarde naquela noite. E Robert McCall se infiltra e executa os guardas-costas de forma brutal e também fantástica. Acontece uma pequena luta entre Robert McCall e Vincente e se segue, mas Vincente não tem treinamento em combate. Então termina decepcionativamente. A palavra seria decepcionantemente, né? Rápido. Desculpa aí meu erro de leitura. Então McCall força ao Vincente uma overdose, né? Dos entorpecentes que ele vendia. E Vincente então morre na rua em frente à sua casa diante de todos. E, ao meu ver, é o tipo de justiça poética que esses filmes costumam apresentar. E você também deve saber disso. E no final, o McCall entrega seu caderninho preto de truques para Collins, que se revela ser filha de Susan Plummer. E ela é a agente de Robert McCall do primeiro filme, né, o Protetor 1. E Susan aparece em O Protetor 1 como uma antiga conexão, né, que Robert McCall valoriza muito. E ela chega a dar a sua bênção para que Robert McCall se torne quem o mundo precisa e que ele seja no primeiro filme. E embora ela tenha falecido no terceiro filme, né, nesse filme que estamos analisando, Protetor 3, fica muito claro que Robert McCall ainda se importava muito com ela. Então, basicamente, o que eu queria falar sobre esse filme é... Eu espero que você tenha gostado dessa análise de hoje. Se você quiser dar aquela deixa aquele like e se inscreva. Basicamente, eu vou ficando por aqui. Se inscreve no canal, deixa seu like, beleza? Inscritos, beleza? Até o próximo vídeo e